Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa semana 1, nossa terceira videoaula, onde eu vou falar um pouquinho sobre as mídias de armazenamento. Então, só fazendo uma contextualização aí, na videoaula anterior a gente viu sobre o backup de dados, e esse backup, né, que nada mais é que uma cópia de dados, essa cópia de dados são feitas em dispositivos, em mídias de armazenamento. Então faz todo sentido nesse momento a gente ver um pouquinho sobre as mídias de armazenamento existentes, quais são mais utilizadas em determinadas situações, vantagens e desvantagens, tá? E o que pode acontecer se der algum erro, se houver perda de dados nessas mídias de armazenamento, tá bom? Então, o contexto dessa aula é falar sobre essas mídias de armazenamento e os principais tipos de mídias. Então, aqui é o sumário, tem uma introdução para explicar o que seria esse armazenamento, essas mídias ou dispositivos de armazenamento. Depois eu falo um pouquinho sobre os tipos de mídias de armazenamento. E por fim, sobre a perda de dados. Como que eu posso fazer para recuperar dados que foram perdidos? Bom, pessoal, começando com uma introdução, então o que é um dispositivo de armazenamento? O dispositivo de armazenamento é uma peça de hardware que é usada principalmente para armazenar dados. Então, no nosso computador, nosso notebook, nosso smartphone, ele já vem com algum dispositivo de armazenamento dentro dele. Então, o computador normalmente aí vem com uma memória principal, que aí não seria um dispositivo de armazenamento, tá, pessoal? E vem com armazenamento secundário, né? Com uma memória secundária, que seria o nosso disco rígido, nosso HD. Ele sim seria um dispositivo de armazenamento que já vem no notebook e no computador, tá? E aí ele guarda as informações que estão no seu computador, seja fotos, vídeos, músicas, arquivos de instalação, pastas e assim por diante. Tudo do seu computador é guardado nesse disco rígido, nesse HD. Além desse dispositivo de armazenamento que já vem dentro do desktop, do laptop e assim por diante, é possível obter unidades de armazenamento externas independentes, como por exemplo o HD externo, o pendrive, cartões de memória e assim por diante. Então, a partir dessa introdução, vamos falar um pouquinho sobre os tipos de mídias de armazenamento. Então aqui eu tenho 4 tipos de dispositivos de armazenamento. O armazenamento magnético, que é o mais antigo, já dura mais de 4 décadas aí. O armazenamento óptico, que aí seriam como exemplos aí os CDs, DVDs, Blu-ray. Eletrônicos, que já é uma tecnologia mais recente, que é o uso de SSDs, cartões de memória e até pendrives. E o armazenamento na nuvem, né, que de fato não existe um dispositivo físico ali, mas é uma tendência e tem várias vantagens em relação a esses outros tipos de armazenamento. Bom, o primeiro aí que a gente vai falar é o armazenamento magnético. Ele é o mais comum e não digo formato de armazenamento de dados. Permitem uma grande densidade de informação. Então, se a gente for levar como consideração um HD, o HD é de certa forma pequeno e ao mesmo tempo eu consigo colocar muitas informações nele. Tá? Tem HD de 500 GB, de 1 TB, então a gente consegue guardar muitas informações em um pequeno espaço. Tá? E a ideia central desse armazenamento magnético é os dispositivos deste tipo, eles se conectam aos computadores por meio de drives. E o processo de leitura e gravação funciona por meio de uma cabeça magnética, tá? Então, para mim ler alguma informação ou gravar alguma informação nesse dispositivo, como por exemplo o HD ou o disquete, ocorre por meio da cabeça magnética e aí nisso ocorre uma movimentação, tá? Então a gente gasta um tempo maior tanto para ler quanto para gravar informações no disco devido a essa movimentação. Isso vai fazer mais sentido quando a gente for falar um pouquinho sobre outros tipos de mídias de armazenamento, como por exemplo o armazenamento eletrônico.
Pessoal, o próximo tipo aí de mídia de armazenamento é o armazenamento óptico, tá? Eles são mais utilizados para o armazenamento de informações multimídia, como por exemplo, filmes, músicas e vídeos. Então, por essa característica aqui, a gente já consegue saber alguns exemplos, né? Como os CDs, os DVDs, Blu-rays, tá? E o processo de leitura e gravação se dá graças a um feixe de laser de alta precisão. Além de serem utilizados para armazenamento de informações multimídia, muitas vezes eles são utilizados para armazenar instalações de programas, tá? Então, o pessoal mais antigo aí, existiam vários CDs onde a gente tinha arquivos de instalação, seja do Microsoft Word, seja do sistema operacional e assim por diante, tá bom? Próximo aí, né, que é uma tendência aí, é o armazenamento eletrônico. Ele também é conhecido como memórias em estado sólido. Por que em estado sólido? Porque eu não tenho movimentação, tá? Tanto a leitura quanto a gravação de dados não requer nenhum tipo de movimento. Esse armazenamento eletrônico ele é feito através de circuitos, ok? Por não ter nenhum tipo de movimento, o acesso às informações é muito rápido, tá? Porém, né, como nem tudo são vantagens aí, ele tem um custo muito elevado. Então, se for comparar o custo, por exemplo, de SSDs, pendrives, comparativamente aos HDs, vocês vão ver aí que o custo é bem elevado dessas mídias de armazenamento eletrônicas, tá bom? Então, até por isso, não é tão utilizado ainda hoje, tá? Embora sejam menores que os HDs, por exemplo, tá? E sejam mais rápido no que tange ao acesso rápido às informações, tá? E por fim, o armazenamento na nuvem, conforme a gente já sabe, não se trata exatamente de um dispositivo, né? Na verdade, aqui a gente está armazenando nossos dados sem perder dados no nosso computador, tá? Sem perder dados no nosso HD, e nem perder espaço. A gente salva os nossos dados em servidores alojados por todo o mundo, né? Ao redor do mundo. Então, são esses servidores, tá? Que vão guardar nossos dados. Então, a gente não gasta nada em relação a armazenamento de dados, ao estar ocupando algum espaço no nosso computador. Ele é o mais novo e versátil tipo de armazenamento de dados, tem várias vantagens em relação por exemplo, o HD ou a dispositivos físicos, tá? Uma das vantagens é você estar mais seguro em relação à perda de dados, né? Então, na nuvem você não ocorre essa perda de dados, tá? Você não precisa transportar esse dispositivo, então você pode ir para um lugar totalmente diferente da sua casa, um lugar muito longe, e se você tiver acesso à internet, você consegue recuperar as suas informações através desse armazenamento na nuvem, tá bom? Então isso aqui como é que eu posso falar? Isso daqui remete a exatamente o que nós estamos vivendo, né? A questão do remoto. Então, várias empresas estão adotando o trabalho home office, trabalho em casa, de forma remota. Então, com esse armazenamento na nuvem, é a grande tendência no momento. E aí, para as empresas que estão trabalhando de forma remota, ele ajuda ainda mais, tá bom? Um exemplo aí bem trivial aí do armazenamento na nuvem é o Dropbox, que muitos de vocês devem utilizar, né? Mas aí os nossos dados, eles ficam armazenados na nuvem e a gente pode acessar da onde a gente quiser, na hora que a gente quiser, bastando apenas ter a conexão com a internet. Beleza? Tá. Então, após nós conversarmos sobre os 4 tipos de armazenamento aí, né, de dispositivos de armazenamento, qual que a gente deve escolher?
Então a gente viu que cada um deles tem vantagens e desvantagens. Qual que a gente vai escolher? Aí a resposta, né, é um pouco clichê, mas é essa. Depende do contexto e ou necessidade. Um exemplo aí, pessoal. Vamos supor um servidor que ele precisa armazenar muitas informações, né? E aí ele vai querer ali HDs ou SSDs. Bom, no caso desse servidor, como os SSDs têm um custo mais elevado, é preferível usar os HDs, tá bom? Para reduzir o custo. Agora imagina aí um computador pessoal. Então você tem um computador e aí você pode adquirir um SSD no lugar do HD, tá bom? Por quê? Porque o SSD, apesar do custo elevado, mas seria só um ali para te ajudar. E você vai conseguir um acesso mais rápido às informações. Tranquilo? Então, dependendo do contexto, né? Se é o contexto de um servidor, vou utilizar HDs. Se é o contexto pessoal, né, o computador pessoal, eu posso utilizar um SSD. Perfeito? Dá. Como nem tudo aí são flores, o que que pode acontecer? Qualquer um desses dispositivos aqui, ó, pode acontecer perda de dados, tá? Então, certos acontecimentos aí podem causar perda de dados. Que tipo de acontecimentos? Uma limpeza acidental da lixeira. Então, você talvez excluiu um arquivo e depois excluiu da lixeira também. Ataques de vírus, tá? Então, normalmente os vírus aí, eles têm o objetivo de capturar informações ou até mesmo causar danos em alguns dados, tá? Ações impróprias, sua, do seu filho, do seu colega de trabalho, danos na partição, formatação com falha, entre outros acidentes. Então, como a gente pode fazer se perdermos dados no HD, por exemplo? A gente tem que conhecer um pouquinho sobre os softwares utilitários para recuperação de dados, tá? Então, existem softwares utilitários, ferramentas que vão ajudar nessa recuperação de dados perdidos. Não é garantido 100%, tá? Mas eles, às vezes, eles conseguem recuperar. E aí, já é até uma forma de contextualizar, né? O que que a gente vai ver na próxima semana. Então, a próxima semana a gente vai ver um pouquinho sobre essas ferramentas para recuperação de dados e também aplicativos, né? Para prevenir, detectar e remover vírus, que é um dos motivos que ocasionam a perda de dados. Beleza, pessoal? Então, aqui são as nossas referências, bons estudos, boas atividades e até mais.